Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um vídeo do nosso aquecimento para a Semana da Costura Sem Cálculo, um evento online gratuito onde eu vou ensinar vocês, enfim, vocês vão aprender a fazer a modelagem aí, o corte e a costura das suas peças de forma simples, descomplicada e sem cálculos matemáticos. Então, gente, um evento online gratuito, clica aí no link, vem participar comigo, eu quero ver vocês final do ano já com uma peça exclusivaça aí nas festas de final do ano, Natal, Ano Novo, feitas por você. Poliane, mas eu sou total iniciante, Poliane. Eu nem sei passar a linha na agulha. Eu vou conseguir? Sim, vai conseguir. Clica no link, se inscreva e vem aprender comigo. Mas hoje eu vou deixar aqui 5 dicas para vocês fazerem um acabamento perfeito aí na peça de vocês, sem o uso de overlock. Sim, gente, muita gente acha que só consegue fazer roupa bonita, só consegue fazer roupa para vender, principalmente, né? Se tiver máquinas mais sofisticadas, como, por exemplo, uma overlock. Isso não é verdade. Você consegue peças com acabamento carinha de loja, aí que o pessoal chama, né? Usando apenas a costura reta. Inclusive, essa camisa aqui, ó, que eu tô usando, ela é toda na renda e ela foi feita, a parte interna dela, somente com costura reta. Então, para quem tem máquinas como a nossa pretinha aqui, que só faz a costura reta, ou até mesmo a nossa micro máquina, né, que também não faz aí o zigue-zague, vocês vão conseguir o acabamento perfeito, sim, é possível, sem ter aí um overlock e sem ter calcadores específicos, certo? Então, prestem muita atenção, eu tenho certeza que essas dicas aí vão ajudar muito vocês. Então, bora pro nosso vídeo. Então, essa primeira dica é a nossa costura francesa. Peguei aqui um tecidinho, tá? Tô usando um tricoline de amostra, mas vocês podem fazer em qualquer tecido. Como que a gente faz, geralmente, a união da costura? A gente coloca o direito com direito, certo? E passa uma costura. No caso desse acabamento, não. A gente vai fazer ao contrário. A gente vai juntar o avesso do tecido, ó. Então, avesso com avesso. E vamos passar a costura do lado direito da peça primeiro, tá? Detalhe, se vocês optarem por essa técnica de costura, vocês têm que deixar a margem de costura maior. A gente deixa, geralmente, um pé de máquina. Nesse caso, a gente tem que deixar 2, porque a gente vai costurar 2 vezes. Então, se você deixar somente um pé de máquina, a sua peça vai ficar pequena. Então, já juntei aqui avesso com avesso e vou passar a minha primeira costura. Essa primeira costura normal, tá, gente? Costurinha reta aí, com um pé de máquina. Alinha bem o seu tecido, tá? E passa uma costura reta. Já passei minha primeira costura aqui. Então, ó, ficou desse jeito aqui. Então, é só vir com o ferro, passar aqui pra sua costura ficar bem alinhada, tá? Primeiro, eu passo pelo lado direito. Então, nossa costura ficou aqui sim. Agora, eu vou refilar aqui pra diminuir um pouquinho essa margem de costura para não ficar aparecendo quando a gente fazer a nossa segunda costura, tá? Não precisa tirar muito, tira uma pontinha aí só para não ficar grosseira a nossa costura. Agora, eu vou virar ela pelo lado avesso e vou passar novamente aqui com o ferro para deixar bem alinhada. É importante que ela fique bem certinho aqui na costura, ela não pode ficar assim, ó, tá vendo? Tem que ficar bem na dobra. Então, vem com o ferro de passar e deixa bem certinha a sua costura. E agora, a gente vai voltar para a máquina para fazer a nossa segunda costura. Agora sim, a gente vai costurar normalmente pelo lado avesso, um pé de máquina. E quando a gente abrir, essa costura, a primeira costura vai sumir. Ela vai ficar embutida aqui nessa parte de dentro, deixando um acabamento perfeito na sua peça e não deixando a sua peça desfiar. Então, vamos costurar aqui. Então, posiciona aqui, agora pelo lado avesso, um pé de máquina. Quem tiver dificuldade para deixar bem retinho, pode estar usando o guia, tá? E agora é só passar uma costura reta para finalizar o nosso acabamento. E a nossa costura francesa já tá finalizada. Vou abrir aqui para vocês verem. Lado direito, ficou normal, né? Como se fosse uma costura normal, mas olhem, gente, esse lado avesso aqui, perfeito. Você não vê mais a costura, então ficou com uma costura toda embutida, um acabamento perfeito,
não vai desfiar a sua peça, tá? Não dá pra ver nenhuma costura que ficou dentro. Ela ficou toda embutida, deixando o seu acabamento perfeito. Então, tá aí nossa dica de costura francesa para quem quer deixar um acabamento muito bonito na sua peça, tanto pelo lado direito como pelo lado avesso. Então, essa próxima dica aqui é o nosso acabamento com revel. Primeiramente, o que seria o revel? Revel é um tecido que a gente pode estar aplicando em colarinhos, em golas, aqui na cava, em cós de calças, saias, bermudas. Principalmente quando a gente quer deixar uma costura embutida, não deixar a linha aparecendo, tá? Apesar que a gente pode fazer também com um revel rebatido, fica aí ao seu gosto. Mas às vezes você não tem a linha da cor do tecido, então vocês podem estar usando esse acabamento que deixa bem bonito. Ele nada mais é do que você copiar o lugar onde você quer aplicar. No caso aqui, vamos imaginar que é uma camiseta e eu vou aplicar aqui na minha gola. Então, eu copiei, porém eu deixei ele mais curtinho. Ele é só um tecidinho que a gente vai aplicar aqui. Quando for uma peça de malha, você nem precisa dar um acabamento porque ele não desfia. Então, se o seu tecido não desfia, você não precisa dar um acabamento. E no caso de camisas, calças, saias, vocês podem estar aplicando nele a entretela para deixar ele mais firme, principalmente quando for gola de camisa, cós de calça, que a gente tem que deixar ele mais estruturado. Então, vocês colam a entretela nele e podem estar passando um viés aqui nessa beiradinha para dar um acabamento perfeito, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai posicionar aqui da parte direita do meu tecido, da minha camiseta, vou posicionar com a parte direita do meu revel também sobre ele. Vejam que ele tem o mesmo tamanho, tá? Ele tem que ser um pouco mais curto. Se for uma camiseta regata, ele tem que ser menor do que teu ombro. Então, no caso aqui, a minha tá chegando no ombro, poderia ser até um pouquinho menor para ele não ficar aparecendo quando a gente desvirar. E vocês podem estar fazendo tanto aqui como aqui, não tem problema. O que a gente vai fazer agora? Juntou direito com direito, a gente vai passar uma costura aqui nessa volta toda e vamos colocar ele pelo lado de dentro. Só isso e o nosso acabamento já tá pronto. Então, eu vou fazer aqui na máquina agora para vocês verem. Então, aqui na máquina, só vou passar uma costura, tá? Um pé de máquina. Se fosse uma blusa, aqui eu tô dando a ideia como se fosse a parte da frente da blusa. Mas se ela fosse frente e costas, vocês cortariam a parte inteira aqui da gola, tá? Do mesmo jeito. Então, é só fazer uma cópia aí da sua gola, da sua cava ou cós e mais estreitinha e pregar direito com direito. Então, vou passar aqui uma costurinha reta, um pé de máquina. A minha gola é redondinha, então vocês vão costurando com bastante cuidado para não ficar torto, tá? Porque nessa hora, como a gente vai desvirar depois, ela tem que estar bem retinha, bem certinha, senão ela vai aparecer. Já finalizei aqui. No meu caso, como a minha gola é redondinha, se vocês estivessem fazendo numa peça reta, não teria necessidade. Mas como a minha gola é redondinha, a gente vai dar alguns piques pra gente conseguir desvirar. Lembrando que a gente não pode cortar a linha, ó. Então, você vai dando os piquezinhos até chegar na linha, mas sem cortar, ó. Desse jeito aqui. Então, vou dar vários piquezinhos aqui na minha peça, em todos os lugares que for arredondado. Se a sua gola fosse quadrada, você só daria nos cantinhos. E se a sua gola fosse em V, você daria aqui no meio, pra ela desvirar. Como a nossa é redonda, a gente deu vários piquezinhos aqui pra conseguir desvirar, certo? Agora, a gente só vai desvirar a minha peça, vou colocar ela aqui, posicionar. Agora, a gente só vai virar essa parte que a gente costurou para o lado avesso. Então, vou desvirar a minha peça, vou colocar ela toda pelo lado avesso. Percebam que quando você quiser virar, ela não vai querer ficar certinha. Então, agora a gente vai vir com o ferro e vai assentar aqui essas costuras e ela vai ficar perfeita. Então, vou vir aqui com o ferro e vou passando toda a minha costura, deixando essa parte da dobra mais para o lado de dentro, tá? Pro lado direito da peça, pro lado certo da peça ficar com acabamento perfeito. Então, é só vocês virem passando agora toda a partezinha do revel, assentando essa costura. E o nosso acabamento já vai estar finalizado. Já terminei ela aqui, vou virar pro lado direito. Vou ajeitar aqui também a minha gola. E o nosso acabamento com revel já tá finalizado. Gente, olhem que bonitinho que ela ficou. Ela ficou perfeita, então não dá pra ver nenhuma costura. Quem quiser pespontar aqui, vocês podem pespontar bem na beiradinha, um pé de máquina, pode usar um ponto decorativo, mas aí fica ao seu gosto. Eu vou virar aqui pelo lado avesso e ela também fica
perfeita. Então, não se esqueçam, essa partezinha aqui, vocês passam o viés, se o tecido de vocês desfiarem. E o nosso acabamento com revel já tá finalizado. Vocês podem fazer tanto aqui, como nessa parte aqui da cava, e vai dar um acabamento perfeito. Essa aí é uma dica super bacana quando vocês estiverem usando um tecido de uma cor contrastante, vocês não encontrarem uma linha na mesma cor do tecido. Vocês podem fazer esse acabamento com revel, porque a nossa linha vai ficar toda interna, tá? E não vai aparecer. Vejam que eu usei uma linha branca e ela não aparece na peça. Então aí, super dica para vocês estarem fazendo o acabamento perfeito na pecinha de vocês, usando a técnica do revel. Então, nessa dica, a gente vai fazer o nosso acabamento com viés. Primeiro, o que é um viés? Ele é uma tira de tecido. Primeiro, o que é o viés? Ele é uma tira de tecido, eu gosto de cortar ele com 5 centímetros, tá? Dá pra fazer maior? Sim, só que ele não fica um acabamento tão delicado. Pra parte interior, principalmente, a gente pode usar 5 centímetros. Ele pode ser usado tanto pro acabamento interno, como também as barras, tá? Então, aqui eu tô usando um tecido diferente do meu, que eu vou fazer o acabamento interno, mas vocês podem estar usando pra fazer barra. Aí, vocês cortam uma tira de viés no mesmo tecido que vocês estão usando. E como que a gente corta a tirinha do viés? O nome mesmo já diz, viés, tem que ser enviesado. Então, quando vocês forem fazer o corte dessa tira, vocês não vão cortar aqui no sentido do tecido. No meu caso aqui, ó, aqui tá a auréola do tecido. A gente vai cortar enviesado, como que seria, ó, de biquinho no biquinho, lembram? Igual a gente faz uma saia enviesada. Então, vocês vão cortar nesse sentido, atravessando aqui o tecido, né? Sentido enviesado. Por que que a gente corta no sentido enviesado? Não pode cortar reto. O nosso tecido, ele não tem elasticidade. Tecidos planos, né? Eles não têm elasticidade, nem na horizontal, nem na vertical. Mas no sentido enviesado, ele tem uma leve elasticidade. Então, isso aqui que vai dar o acabamento bonito na sua peça. Então, toda vez que você for cortar uma tira para viés, seja lá qual o acabamento que você vai usar, o viés comum ou o viés rebatido, vocês têm que cortar ela nesse sentido. Então, aqui tá a auréola do tecido, vocês cortam ela de ponta a ponta, no sentido enviesado, certo? Agora, a gente vai começar aqui, então, a nossa aplicação. Vocês podem estar usando o aparelho de viés, o calcador de viés, ou podem estar fazendo manualmente. Vamos juntar aqui, ó, direito do nosso tecido com direito do nosso tecido. Se vocês quiserem passar uma costura primeiro, um pé de máquina, para facilitar, quem é iniciante, eu indico que vocês façam isso, tá? Vem aqui, passa uma costurinha, menos de um pé de máquina. Por quê? Se vocês passarem um pé de máquina, depois ele vai ficar aparecendo. Então, passa uma costura de união primeiro. Então, eu coloquei direito com direito, certo? Vou passar aqui uma costura. Essa primeira costura aqui é só para unir o meu tecido, para facilitar. Quem quiser costurar direto, já pode costurar. E agora, a gente vai colocar o direito do nosso viés sobre essa costura que a gente fez, ó. Posiciona aqui o direito e passa uma costura, agora sim, um pé de máquina. Não precisa esticar, tá? Falei pra vocês que ele tem uma elasticidade, então vocês podem usar até em partes arredondadas, tá? Porque essa elasticidade vai fazer depois o contorno, mas você prega ele sem esticar. Então, vou costurar até o final. Terminei, agora a gente vai virar e rebater, ó. Ficou desse jeito. Agora, eu vou virar aqui o meu tecido. Percebam que minha primeira costura tá aqui dentro, minha segunda costura tá aqui. Por isso que eu fiz essa mais pra dentro, pra ela não ficar aparecendo. Agora, eu vou puxar aqui o meu tecido, ó. Desse jeito aqui. Quem quiser vir com ferro e passar nessa hora, pode passar, tá? Pra assentar bem a costura. Agora, a gente vai virar pro outro lado e vai fazer uma dobra e costurar ele novamente, ó. Então, faz uma dobra e faz outra dobra. E a gente vai alinhar a nossa dobra para não ficar torto nessa costura que a gente acabou de fazer. Estão enxergando? Então, você vai tampar ela levemente. E agora, vamos passar uma costura aqui bem na beiradinha. Eu vou começar por essa ponta aqui, que eu tenho mais facilidade. Então, vamos lá, ó. Minha costura tá aqui. Vou puxar aqui o meu viés para o lado de fora, certo? Passa para ficar bem assentadinha a costura. Dobro até chegar no meu tecido e dobro novamente até chegar na minha
costura. Aí você vai alinhando ele, tá? Do começo ao fim. E agora a gente vai vir passando um ponto aqui bem na beiradinha. Foi esse acabamento que eu usei dentro da minha camisa de renda. Então, quando vocês estiverem fazendo tecidos finos, vocês podem estar usando esse acabamento, tá? Por exemplo, a renda, ela tem vários buraquinhos. Então, se você só passar uma costura e fazer um zigue-zague, ela vai acabar soltando algumas partes do tecido na hora de lavar, na hora de usar. Então, se você fizer um acabamento com viés, ela não vai acontecer isso, tá? Aí você pode estar usando um tecido que seja bem parecido com a cor, porque se você usar na própria renda, não vai dar pra fazer. Agora, é só você ir costurando certinho aqui, ó. Vai dobrando e alinhando. Quem quiser usar o aparelho de viés, o calcador de viés, pode estar usando, que daí facilita. Mas quem não tiver, pode fazer assim na mão também, que dá certo. Vou alinhar aqui até o final. E o nosso acabamento já tá pronto. Vou cortar ele aqui. Então, ele ficou certinho dos dois lados. E aqui, quando a gente abrir a nossa peça pelo lado direito, também fica com o acabamento perfeito, tá? Tanto do lado direito, como do lado avesso. Certo? Então, bem simples. Vocês podem estar usando, como eu falei pra vocês, tanto no fechamento lateral das peças, como vocês podem estar usando em partes arredondadas. Se vocês cortarem certinho, enviesado, ele vai fazer o contorno também tranquilamente. Eu só não indico que vocês usem aquele viés comum comprado, tá? Por quê? Pode ser o outro viés, o viés de cetim, o viés de boneon, vocês podem estar usando, dependendo da peça que vocês vão fazer. Mas aquele comum, usado em artesanato, eu não recomendo que vocês usem aqui dentro da peça, apesar dele ser mais fácil, né, pra quem tá iniciando, porque ele já vem dobrado. Deem preferência por um mais delicado. Aquele comum, se vocês colocarem aqui, com o tempo, vocês vão lavando, ele vai soltar, ele fica muito feio. Ele vai soltando, esgarçando. E outra coisa é que ele é áspero, então ele não vai ficar confortável dentro da tua peça. Então, eu indico que vocês deixem ele para costura criativa, para peças que não vão estar encostando aqui no seu corpo, né? Porque além de ficar um acabamento bonito, a gente quer que fique uma peça confortável. Então, não usem o viés comum, tá? Deem preferência por viés mais macio ou façam assim com o seu tecido. Então, nessa dica, eu vou estar explicando para vocês o nosso acabamento com costura inglesa. O que seria a costura inglesa? Você pode até falar que não conhece a costura inglesa, mas com certeza você já viu. Ela é muito usada na lateral de peças jeans. Saia, calça, jaquetas. A gente fecha geralmente a entrepernas, a lateral da perna, a manga, né? O detalhe da manga. Então, como que a gente vai estar fazendo aqui? Você pode fazer no jeans, mas vocês podem fazer em outro tecido também, tá? Só dei o exemplo do jeans, vou dar o exemplo do jeans, porque é onde a gente mais vê essa costura. Ela é bem tradicional do jeans. A gente vai juntar novamente avesso com avesso, igual a gente fez na nossa costura francesa. Só que para essa aqui a gente tem uma diferença. Quando vocês forem cortar a modelagem, já deixem aqui 2 vezes, né? Igual a nossa costura francesa, porque a gente vai ter que costurar 2 vezes. Só que na primeira vez, na costura francesa, a gente costurou um pé de máquina, certo? Agora não. Para a costura inglesa, a gente vai costurar 2 pés de máquina. Então, quem tiver dificuldade, risca já a peça de vocês nessa hora para ficar bem retinho. Ou vocês posicionam o guia já certinho para costurar com a largura de 2 pés de máquina, certo? Então, eu vou colocar aqui na minha máquina, eu vou usar o guia para facilitar, gente. Então, já posicionei aqui o meu guia, ó, com a distância de 2 pés de máquina. Então, aqui ele vai costurar, vai ficar essa sobra, tá? Quem não tiver o guia ou quiser tá riscando a peça, pode riscar também. Agora, a gente vai passar uma costura reta até o final, bem simples. Vai alinhando os 2 tecidos. Aqui eu já terminei, vou tirar. Então, ela vai ficar desse jeito. Uma barra, né? Uma lateral bem larga. Agora, a gente vai refilar aqui essa peça para poder tá dando a segunda costura, para tá rebatendo. Eu vou explicar para vocês. Então, nossa costura ficou assim. Eu vou abrir aqui a minha peça, tá? E eu vou refilar. Como que eu vou refilar? Se vocês estiverem montando uma peça, vocês vão olhar qual que é o lado de trás. Vamos supor que aqui é a nossa calça. Aqui é a parte da frente e aqui é a parte de trás.
Então, eu vou abrir aqui essa costura, tá? E essa parte de trás, eu vou tirar o excesso, somente da parte de trás. Então, eu vou tirar o excesso como se fosse aqui um pé de máquina, tá? Só de um dos lados. Posso costurar já um menor que o outro para não ter que refilar? Até pode, gente, mas eu acho que complica mais. Assim fica mais fácil pra gente estar fazendo. Senão depois você tem que deixar a parte da frente com 2 pés de máquina e a parte de trás com um pé de máquina só pra costurar, então vai confundir. Faz desse jeitinho aqui que eu tô explicando, que eu acho que é mais simples. Então, aqui, ó, cortei. Agora, eu vou voltar ela pra esse lado aqui. Pode passar com o ferro, quem tiver dificuldade, tá? Pra alinhar bem a costura. Essa parte maior, eu vou jogar em cima dessa parte que eu cortei. Então, ela tava assim, vou vir até a linha, certo? Agora, eu vou jogar para o lado de lá e vou passar uma costura bem na beiradinha. Bem simples, né, gente? Vou fazer aqui de novo pra vocês, ó. Então, joguei pra esse lado, cortei a parte de trás, deixei menor. Certo? Agora, a parte que tá maior, eu vou tampar a parte menor. E agora, eu vou jogar ela para aquele lado e vou passar uma costura rebatendo aqui toda essa beiradinha. Então, vamos lá pra máquina agora. Aqui na máquina, uma costurinha reta, certo? Bem na beiradinha, tá? Muito cuidado para não ficar torto nessa hora. Então, é importante vocês fazerem o corte bem certinho, porque daí ela já vai ficar certinho também na hora de costurar. Então, olhem aí na casa de vocês. Vocês têm uma peça jeans? Tem 2 costuras na lateral? Olhem a parte de dentro para vocês verem como o acabamento é embutido. Então, a gente não usa 2 agulhas quando vai fazer essa costura na lateral. Parece que são 2 agulhas, mas na verdade é a costura inglesa. Vou pespontar aqui e já mostro pra vocês como que ficou. Já terminei aqui, cortar minha linha. E olhem que bonito que ficou a nossa peça. Bem tradicional, né, do jeans, as 2 costuras. E olhem o lado avesso, que perfeito, gente. Nenhuma rebarbinha, nenhum fiozinho saindo, não tem perigo de desfiar. Fica um acabamento perfeito, gente. Com cara de peça comprada mesmo, né? Roupa de loja. Vou voltar aqui pra vocês verem. Então, essa aqui é a nossa costura inglesa. Bem fácil de fazer também. Então, só se atentar àquele detalhe de cortar aqui o nosso tecidinho, né? A nossa sobra retinho. E quando for cortar o molde, já deixa a lateral, aonde vocês vão fazer essa costura, já deixa aí com a margem de costura com 2 pés de máquina, porque a gente tem que cortar e rebater para ficar com esse acabamento. Ficou perfeito. Então, bem simples, nossa costura inglesa aqui tá finalizada. Então, agora eu vou dar a dica pra vocês, quando vocês quiserem usar o viés rebatido, que seria o quê? Quando vocês não estão usando na união, ó, que eu tenho um tecido só. Na outra técnica, a gente fez a união e colocou o viés. Nessa aqui, vocês podem estar usando quando vocês forem fazer barra, punho, a parte da gola, tá? Se vocês cortarem ele enviesado, como eu expliquei pra vocês, vocês podem estar fazendo isso em partes arredondadas, que é pro acabamento do tecido. Como eu já expliquei na parte do viés, vocês podem fazer o viés aqui na barrinha, né? Então, vamos imaginar que aqui era a barra da nossa saia. E aí, a gente fez aqui o viés. Vocês podem estar usando no cos também, tá, gente? Fica bem bonito. Ia ficar aparecendo o tecido, mas a gente não quer que fique aparecendo o tecido, a gente quer uma costura interna, uma costura embutida. Então, o que a gente vai estar fazendo, ó? Vou pegar a minha tira de viés, lado direito do tecido com o lado direito do meu viés. E vou passar uma costura, um pé de máquina, unindo aqui a nossa peça. Então, direito com direito, vou passar aqui minha costura, um pé de máquina. Deixando bem alinhado. Quem tiver dificuldade, pode estar usando o guia de imã, tá, gente? Que facilita. A minha tirinha aqui tem os mesmos 5 centímetros, mas nesse caso a gente pode fazer até menor, tá? Depende do acabamento que vocês querem. Já passei aqui toda a minha costura. Agora, a gente vai virar e rebater esse viés, certo? O que a gente vai fazer? Vamos subir aqui toda a nossa costura. Nessa hora, vocês podem vir aqui passar com o ferro para ficar bem assentadinha essa costura, tá? Vamos virar pelo lado avesso da nossa peça.
E ela vai estar desse jeito. Agora, a gente vai fazer diferente da outra vez que a gente virou. Lembram? A gente virou uma vez e dobrou. Se a gente fizer isso, ela vai ficar aparecendo pelo lado direito. A gente não quer. A gente quer que suma essa costura. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar até chegar aqui na nossa linha, certo? E aí, a gente vai dobrar novamente, desse jeito aqui. E do lado direito não vai aparecer. Vou fazer de novo aqui para vocês entenderem, ó. Deixei tudo pelo lado de cima, né? Costurei direito com direito. Subi todo o meu viés. Agora, eu vou juntar aqui a ponta do meu viés nessa costura, ó. Até na costura, dobrei. Venho com ferro, passo para vincar bem a minha costura. E agora, eu vou dobrar novamente bem aonde a gente costurou, ó. Desse jeito aqui. E agora, eu venho e passo uma costura. Vocês podem passar aqui na beiradinha ou aqui, até 2 costuras. Podem usar agulha dupla, como vocês preferirem, tá? Um bordadinho, aí o acabamento fica por conta de vocês. Eu vou passar uma costura aqui bem na beiradinha, por isso que eu falei pra vocês, pode ser até mais estreitinho. Quem quiser um acabamento mais estreitinho, pode tá fazendo. Vou posicionar a minha agulha pro lado esquerdo da peça, ó, é só ir alinhando. O importante é que esse tecido não apareça, estão vendo? Tá dando pra ver aqui a beiradinha do lilás, né? Então, vocês puxam até aparecer essa beiradinha, pra não ficar aparecendo depois pelo nosso lado direito. Vou posicionar a minha agulha aqui pela esquerda, e aí é só passar uma costura rebatendo aqui o nosso viés. Vai ajeitando aqui toda essa pontinha e costurando. Como eu falei pra vocês, vocês podem fazer isso na gola, tá? Em peças arredondadas. No caso do nosso vestido, se vocês quiserem deixar uma costura aparecendo, vocês poderiam ter feito isso em vez de pregar o revel, que ia facilitar, né? Às vezes vocês não têm um tecido aí pra revel, vocês podem estar fazendo isso. E se vocês cortarem a tirinha enviesada, ela vai fazer o contorno arredondado perfeitamente. Eu vou finalizar aqui. Nosso viés rebatido já tá finalizado. Então, ele ficou assim, pelo lado avesso. E o lado direito, a gente já não consegue ver ele mais. Estão vendo? Acabamento perfeito. Se fosse a barra da nossa saia, ou poderia ser o cos, o colarinho, aonde vocês quiserem, ó, gente. E aqui vocês podem estar usando um tecido contrastante com a peça. Às vezes não sobrou um tecido igual para fazer um revel, por exemplo. Ah, eu tenho uma tirinha de outro tecido, posso estar usando? Pode, ó. Vocês viram que aqui dá para estar usando outro tecido, porque não vai aparecer. Com certeza vocês têm aí na casa de vocês uma peça que pelo lado de dentro tem esse acabamento aqui coloridinho. Vocês podem estar fazendo isso em gola de camiseta, tá? Aí vocês usam um tecidinho de malha, um viés de malha. Vocês podem estar fazendo isso também com o viés de boneon, só que aí vocês costuram bem na beiradinha, em casos de saia, calça, que daí é uma peça mais estruturada, porque ele não tem elasticidade. Mas fica um acabamento perfeito, bem facinho de fazer. Quem quiser fazer mais estreitinho, pode estar fazendo também. Quem quiser rebater na hora de costurar, vir com um ponto decorativo, em vez de uma costura reta, pode estar fazendo também. Então, ó, acabamento perfeito e bem simples aí, fácil para quem é iniciante. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. E, é claro, não se esqueça de se inscrever também no canal para vocês não perderem novas dicas. Beijinhos no coração, que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, a semana de vocês. Muita paz, amor, saúde, prosperidade para todo mundo que tá vendo esse vídeo. E até a próxima!